Oi, gente! Hoje nós vamos continuar a nossa série de nerd, na qual a gente aprende coisas de conhecimento científico sobre fisiologia, sobre microbiota e por aí vai. E hoje o tema é estimando a importância do microbioma intestinal. Quer dizer, que fuzuê é esse? Que tanto de falação sobre microbiota é essa? Por que raio é tão importante para a nossa saúde ou para questões de doença, né? E vamos tentar responder essas perguntas hoje com este vídeo. Eu fiz em formato de perguntas porque eu acho que é mais didático, tá? E tudo que eu tô falando é com base nesse livro aqui, ó, Microbiota Gastrointestinal, da disbiose ao tratamento. Então a primeira pergunta é a seguinte: o que o projeto Genoma Humano, se você não tá sabendo o que é isso, no meu vídeo anterior tem, vou deixar descrito aí. O que o projeto Genoma Humano e o projeto Microbioma Humano trouxeram de útil? Qual foi a utilidade desses dois projetos? Então, se descobriu a partir desses dois projetos, que 99,5% do genoma humano é idêntico entre si. Quer dizer, se pegar o meu material genético e comparar com o seu material genético, vai ser muito parecido, mais ou menos 99,5%. Agora, se pegarem os nossos microbiomas, nossa microbiota, e compararem, vai ser infinitamente diferente, vai ser tão diferente que pode ser usado inclusive para aplicações forenses. Quando a gente quer saber diferenças, uma coisa muito legal de fazer é estudar gêmeos. Eles pensaram, como é que será que é a microbiota então de gêmeos? Porque se a microbiota da Vivi e a sua é muito diferente, faz sentido, nós somos pessoas diferentes, nós vivemos em ambientes diferentes, não temos nada de genético, não somos da mesma família, beleza. Agora, se eu pegar gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos que vieram de um zigoto só, como é que é a microbiota deles? Completamente diferente. E se a gente comparar essa microbiota com os gêmeos bivitelinos, também completamente diferente. Então, eles ficam assim, caramba, alguma coisa tem para gerar essas mudanças na microbiota. Então, vamos falar de algumas delas? Olha só, como ocorrem essas mudanças na microbiota? Primeiro, a microbiota vai ser modulada a partir do nascimento. Então, foi um parto cesáreo ou foi um parto normal? Já vai fazer diferença. Essa criança foi amamentada no peito ou não? Usou fórmula. Essa criança está no ambiente estressor ou não? É uma família funcional ou disfuncional? Tem bichinho de estimação ou não tem? A alimentação dela é mais natural ou é mais feita de industrializados? Essa criança usou antibiótico ou não usou? Então, tem uma série de coisas que afetam essa microbiota intestinal e que geram mudanças. Uma informação importante, as bactérias no ambiente adequado, elas se multiplicam, elas se replicam a cada 20 minutos. O que isso significa? Que de um dia para o outro, muita coisa pode acontecer, muita mudança pode acontecer quando você tem um fator modificador. Então, por exemplo, da noite para o dia eu coloquei o antibiótico. Vai afetar essa replicação? Completamente. Eu tomei um antibiótico que mata a bactéria ruim, mas também mata a bactéria boa. Então, aquela bactéria boa que estava se multiplicando, ela não vai mais se multiplicar, não vai mais replicar, entendeu? E aí a gente fala que essas modificações rápidas conferem uma característica para a microbiota que é de plasticidade, que é essa malevolência, essa capacidade de mudar, de ser maleável de acordo com aquilo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a microbiota, ela parece um termostato. Em que sentido? Termostato, você regula a temperatura, sei lá, 22 graus. Pode vir chuva, sol, o que for, o que quer que seja, mas a tendência vai ser sempre ir para os 22 graus. A microbiota intestinal, a despeito do que aconteça, né, de fator interruptor, ela vai tender a voltar para o original. E a gente chama isso de estabilidade e plasticidade. Essas duas características, estabilidade e a plasticidade, fazem com que a microbiota seja um alvo terapêutico em potencial muito importante. Quer dizer, cara, se dá pra gente fazer uma interferência assim rápida, a gente pode tratar algumas doenças dessa maneira, será que não? Parece que sim. E qual é o tamanho disso? Desse microbioma, dessas mudanças que acontecem? 3 bactérias para uma célula humana, quer dizer, você tem 3 bactérias para cada célula humana. Há mais bactérias do que células no nosso corpo. Por isso que tem livros, por exemplo, ó, esse livro aqui, 10% humano, dizendo que a gente é pouco humano e a gente é muito bactéria, entendeu?
a maior parte dessas bactérias são anaeróbias. O que significa? Que elas não sobrevivem bem na ausência do oxigênio, na presença do oxigênio, desculpa. Então, se a gente tira essas bactérias do intestino e a gente coloca para fazer pesquisa, a gente já tem uma grande interferência. Então, esse é um viés dos nossos estudos hoje em dia, né? A atividade que essas bactérias geram no nosso corpo é muito grande. Então, assim, tem tanta bactéria, o que elas estão fazendo? Um monte de coisa. Vamos falar do metabolismo. Há uma atividade metabólica dessas bactérias e essa atividade metabólica ela é mais significativa do que a atividade que o nosso próprio metabolismo faz em si mesmo. Conseguiu entender ou não? Eu vou explicar melhor. A gente consegue digerir 3 tipos de açúcar, vou chamar assim, que são os carboidratos complexos: amido, lactose e sacarose. Lactose malha, né? Amido, lactose e sacarose. Existem bactérias, por exemplo, uma que se chama aqui, eu anotei, bacteroides celulosíticos, WH2, que ela sozinha, ela produz 424 hidrolases de glicosídeos. Quer dizer, ela consegue digerir muito mais coisa. Eu não falei 3 que a gente consegue? Ela consegue 424. Então, essa capacidade que a bactéria dá pra gente de digerir mais do que a gente consegue sozinho, a gente chama de expansão metabólica. São as bactérias gerando uma possibilidade de a gente agir de uma maneira melhor e maior, né? A gente fala muito do intestino, gente, porque o intestino constitui 70% do microbioma humano, tá? Também só pra você pensar o tamanho do intestino, né? Existem 35 mil espécies possíveis de bactérias, 35 mil. E uma pessoa, eu e você, a gente tem de 500 a 1000 espécies. Cada espécie tem mais ou menos 2.000 genes. Então, se você pegar assim, mil espécies que eu tenho, 1000 espécies, e multiplicar por 2.000 genes por cada espécie, eu tô falando de mais de 2 milhões de genes. 2 milhões de genes de bactérias. Isso é 100 vezes mais o genoma humano. Lembra que eu falei que o genoma constitui mais ou menos 20.000 genes? Então, assim, a gente tem muito mais informação genética das bactérias do que do nosso próprio corpo, né? Uma diferença importante: microbiota e microbioma. Microbiota são os micro-organismos, ponto. Microbiota são os micro-organismos. E microbioma são os micro-organismos mais os genes, mais os seus metabólitos. Você amplia um pouco o conceito. Aí, o que isso tem a ver com a sua vida? Que você, querido e querida, você fica doente, certo? E as doenças, elas vêm de desordens bioquímicas. Quando você está doente, tem uma desordem bioquímica. E essas desordens bioquímicas são condicionadas por genes. Logo, se há uma alteração genética, há doença. Ou, se há uma alteração genética, pode haver uma alteração de saúde. Por isso que é tão promissor, fica todo mundo louco querendo estudar isso. Por quê? Porque há uma grande promessa de a gente conseguir lidar com algumas doenças por uma outra frente que não tinha sido tentada antes, né? Isso afeta o que então? Infecções que você tem, a gestação, ela é afetada, cânceres, neoplasias, né? O metabolismo, o funcionamento do sistema nervoso central está relacionado com doenças neurológicas, psiquiátricas, cardiovasculares, autoimunes, gastrointestinais. A sua microbiota também faz biossíntese, que ela sintetiza vitaminas, hormônios, neurotransmissores e por aí vai. Você sabia que tem bactéria que faz serotonina? Você sabia que tem bactéria que faz dopamina? Tem noção? Aí, para você que lembra disso da época do vestibular, existe o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente tem mais ou menos 50 filos diferentes de bactérias, 50 filos. Mas uma microbiota saudável, ela é dominada por 2 tipos de filos: Firmicutes e Bacteroidetes. Vocês vão ver muito falar esses nomes. Firmicutes e Bacteroidetes, que correspondem a 80% do total. E como que é distribuída essa microbiota? Não é igualmente pelo trato gastrointestinal. É de cima para baixo, aumentando progressivamente. Então, assim, no estômago você tem 10 bactérias por grama de tecido. 10 bactérias por grama. No duodeno, que você já chegou no intestino,
Você tem 1000, 10 elevado à terceira. No jejuno, 10 elevado à quarta. No ilho, 10 elevado à sétima. E no cólon, que é onde tem mais, 10 elevado à 12ª potência. Então você percebeu que foi aumentando conforme foi passando ali o trato gastrointestinal. Só que assim, gente, esse monte de bactéria, elas são ótimas se elas ficarem ali. Agora, se essa bactéria for, por exemplo, pro seu sangue, você pode ter uma septicemia, né? Você pode ter uma infecção no seu sangue. Então, a gente chama isso de translocação bacteriana, quando uma bactéria ela sai de onde ela deveria estar e vai para outro lugar. E o nosso corpo tem vários mecanismos para evitar que isso aconteça, tá? São 4, eu vou falar para vocês. Primeiro, é uma barreira microbiana. Então, assim, você tem lá no intestino, tem um monte de bactérias que impedem que as bactérias ruins passem para o sangue. Depois você tem uma barreira química, que é a barreira de muco, que fica ali em cima do epitélio. Esse muco também impede que as bactérias passem para o sangue. Depois você tem a barreira física, que é o epitélio em si, que são os enterócitos. E abaixo dos enterócitos você tem uma barreira imunológica com as células de defesa, as células de linfócitos B, linfócitos T, macrófagos e células dendríticas, tá? Tanta coisa, né? Eu sei que é muita informação assim, mas essas coisas vão entrando devagarzinho no cérebro e vão fazendo a gente entender a magnitude disso, né? O que eu quero que fique pra vocês é bactéria pra caramba, são mecanismos extremamente inteligentes para que elas coexistam no nosso organismo sem causar doença. E quanto mais a gente for humilde para aprender, mais a gente vai ser sábio para aplicar. É isso, gente. Espero que você goste. Esses vídeos nerds, eles são feitos para que eu consiga pôr para fora o conteúdo que está dentro de mim, nos meus estudos. Mas eu espero que de alguma maneira você tenha proveito, tá bom? Então, se inscreva aí se você não é inscrito, curta para eu saber que você gostou, comenta o que você achou, eu fico super curiosa de saber o que vocês acham dessas coisas que eu fico falando. E ativa o sininho se você não ativou ainda para você saber tudo o que acontece aqui nesse canal. Um beijo e tchau!